Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã encontre morada aí na tua casa. Que o Eterno visite o teu lar, abençoe a tua vida, a tua família. Que esse dia seja um dia de muitas bênçãos andando ao lado do Senhor. Possamos, no decorrer desse dia, colocar nas mãos do Senhor todos os nossos planos, os nossos sonhos, projetos, deixando nas mãos dele, possamos viver uma vida em paz, segura, que receberemos a bênção de Deus. Quero deixar com você, nesse momento, uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 100, o verso 1, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Salmo 101, o verso 1. Nós cantaremos a bondade do nosso Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A sua justiça nos acompanha em todo e qualquer lugar. É a razão pela qual um dia nós receberemos a salvação pela justiça vivida por Cristo na cruz do Calvário e atribuída a todos aqueles que lhes recebem. E nós iremos cantar o nome dele por toda a eternidade. Eis a razão de cada manhã nos levantarmos para que o nosso primeiro compromisso seja com o Eterno, seja com o nosso Deus, para deixarmos a nossa vida nas suas mãos e permitirmos que Ele conduza por completo. A cada manhã, nesse canal, nós paramos todas as nossas atividades para dedicarmos a primeira hora da manhã para estudarmos uma parte da Palavra de Deus. É sendo alimentados e fortalecidos pela Palavra do Senhor que nós saímos para as nossas atividades, reconhecendo que, tendo a companhia e a bênção de Deus, nós viveremos um dia na presença do Senhor. Por isso que nesse momento eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de 1 Samuel, capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Querido amigo, nessa manhã, deixe-me falar a você. A obediência é um tema tão sério tratado por Deus através da sua palavra. E quando nós olhamos para a Bíblia nas primeiras páginas, nós vemos Deus tirando os seus filhos do jardim do Éden pelo fato deles terem desobedecido a Deus. Se o tema da obediência não fosse tão sério, Deus teria permitido que os seus primeiros filhos, Adão e Eva, tivessem permanecido no céu depois de terem desobedecido a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas veja, Deus não requer uma obediência obrigada. Deus requer uma obediência como resposta de um amor. Aquele que obedece a Deus precisa reconhecer que o seu coração precisa estar completamente envolvido pelo amor de Deus. Se nós obedecemos simplesmente pelo fato de obedecer ou com medo de sermos rejeitados, a nossa obediência perde completamente o seu significado. A nossa obediência precisa estar completamente envolta do amor de Deus, sentimentos de gratidão, reconhecimento da bondade do Senhor. Essa obediência é entendida como sendo válida nos tribunais celestiais. O tema da obediência no capítulo 15 do livro de 1 Samuel é o tema central pelo qual Saul é rejeitado por Deus pelo fato de não obedecer ao Senhor. Os amalequitas atacaram o povo de Deus na região sul próximo a Judá, na região de Berseba. Eis a razão pela qual os anciãos clamaram a Samuel e a Deus, pedindo que enviasse um rei para os livrar dos ataques dos amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, parentes de sangue também do povo queneu, como também dos israelitas. A ordem de Deus era muito específica para Saul. Ele deveria eliminar por completo os amalequitas. Os amalequitas tinham sido infiéis para com o povo do Senhor. Embora tivesse um parentesco de sangue, eles não honraram a linhagem que eles possuíam e atacaram o povo do Senhor. Nesse momento, Deus queria que Saul cumprisse o juízo de Deus sobre o povo amalequita. A única coisa que Deus queria que Saul de fato fizesse é que ele fosse obediente e cumprisse o que Deus estava pedindo para que ele pudesse fazer. O povo queneu era um povo pacífico.
que eram descendentes de Jetro, sogro de Moisés, que tinham descendido da região de Midian. Saul, em parte, obedeceu à ordem do Senhor. Ele foi, de fato, em direção aos amalequitas. Ele destruiu o povo amalequita, desbaratinou por completo. Nesse período, o povo queneu tinha rompido com os amalequitas, eles não foram destruídos, mas a grande maioria dos amalequitas perderam as suas vidas nessa batalha. Poucos amalequitas sobreviveram. Um dos sobreviventes desse ataque de Saul ao povo amalequita foi o rei Agag. Quando lá no livro de Esté é mencionado o nome de Amã, a sua linhagem é do povo agagita. 1 Samuel, capítulo 15, o verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O que Deus esperava que Saul fizesse era simplesmente que ele obedecesse. Saul deveria ser um servo. Embora sendo o rei de Israel, Saul deveria reconhecer que havia um soberano, um imortal, um único digno de louvor e adoração, e esse estava entronizado no seu trono, onde o seu reino nunca teve início e jamais terá fim. Deus queria que Saul obedecesse às suas ordens, eliminasse o povo e destruísse todos os seus pertences. E foi exatamente isso que Saul não fez. Destruiu o povo, poupou o rei e os seus animais, e o melhor da riqueza que eles possuíam, Saul guardou para si e para o seu povo. O versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, logo a seguida veio a palavra de Deus através do profeta Samuel. E o Senhor se voltou para Samuel falando que ele se arrependia de ter constituído Saul como rei de Israel. Vale a pena nessa manhã pararmos para refletir no que é o arrependimento de Deus. O arrependimento de um ser humano é abandonar o pecado, é deixar de fazer algo que desagrada alguém, é estar indo por um caminho e fazer uma mudança desse caminho, é praticar alguma coisa e deixar de praticar aquilo que ele estava fazendo porque ele sabe que aquilo estava lhe trazendo prejuízos. Mas quando a Bíblia está falando do arrependimento de Deus, Deus não peca, Deus não erra. Embora Deus seja conhecedor de todas as coisas, Deus permite que os seres humanos tenham nas mãos o direito de escolha. Embora o ser humano depois terá que arcar com as consequências das escolhas tomadas. Mas o arrependimento de Deus é uma mudança de propósito. Embora sabendo do futuro, Deus dava oportunidade de salvação para Saul. O Espírito de Deus estava sobre Saul para que ele se tornasse um homem forte, para que ele pudesse vencer todas as suas fraquezas. Mas a cada dia Saul tomava as suas próprias escolhas independente de Deus. E aqui então entra o arrependimento do Senhor. Deus deixaria Saul viver as consequências das suas próprias escolhas. Deus não mais abençoaria a vida de Saul para conduzi-lo pelos melhores caminhos. O que me impressiona no versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã é que Saul tinha tudo a seu favor para que ele pudesse viver uma vida feliz. Samuel era um pastor presente no reinado de Saul. Ele estava ali para lhe aconselhar, ele estava ali para lhe orientar. Samuel estava ao lado de Saul como se a relação fosse de pai e filho. É no momento que Deus se volta para Samuel e fala que ele estava arrependido por ter constituído Saul como rei, que Samuel se debruça diante de Deus e intercede pela vida de Saul. Quero fugir um pouco do contexto do capítulo 15 do livro de 1 Samuel para ressaltar uma virtude na vida de Samuel, como é imprescindível nos dias em que nós estamos vivendo. Como nós carecemos de pessoas como Samuel. Embora Samuel soubesse que Saul estava errado, mas Samuel se debruça diante de Deus e se torna um intercessor pela vida do rei Saul. Samuel clama a Deus por um período de uma noite. Samuel sabia quão grave Saul tinha ido, mas Samuel se torna um intercessor. Samuel clama pelo perdão de Deus para que pudesse perdoar a Saul.
O versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando aqui está uma declaração do profeta Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel se voltava para Saul e falava: não é que sacrificar não seja importante, mas Deus esperava que você obedecesse às ordens do Senhor. É por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala que hoje nós precisamos oferecer a Deus um sacrifício vivo. É uma vida de obediência, é uma vida de renúncia do eu, é uma vida de entrega a Deus por completo, sem nenhuma reserva. E olharmos para a nossa vida, para o nosso corpo e entendermos que tudo que somos, que tudo que possuímos pertence a Deus. Nós precisamos usar tudo o que o Senhor nos concedeu para o avanço do seu reino. O versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Deus o rejeitou, Saul como rei. Que tristeza para o reino de Saul. Como que Saul poderia governar sem ter a companhia do Senhor? Era incapaz, viveria uma vida infeliz, não teria condições de liderar o povo de Deus. A nossa verdadeira felicidade se resume na companhia e na bênção de Deus sobre a nossa vida. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo aquilo que nós iremos conquistar na nossa trajetória, devemos atribuir a cada dia a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós tiramos Deus da nossa trajetória, a nossa história fica completamente sem sentido, perde a razão. É claro que a rejeição de Deus com respeito a Saul não se deu da noite para o dia, não foi por imediato, mas na trajetória da vida de Saul, Deus gradativamente permitiu que Saul caminhasse sozinho e, como resultado de ter caminhado sozinho, Saul morre de uma forma prematura. No versículo 33 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos o profeta Samuel despedaçando o rei Agag. Saul queria levar o rei Agag como sendo um troféu para apresentar diante da nação de Israel como sendo um rei competente, como sendo um rei capaz, que foi para a batalha, venceu os seus adversários e trazia o rei como sendo um troféu da sua vitória. Mas Samuel sabia que o que Deus esperava era que Saul fosse obediente e ele deveria dar provas da obediência a Deus. Eis a necessidade de Samuel ter pego a sua espada e ter matado ao rei Agag. Da mesma forma como Elias um dia também pegou da espada e matou os profetas de Baal, Samuel estava servindo e fazendo a vontade de Deus naquele momento. O verso 35 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Samuel nunca mais viu a Saul. Uma tradução mais correta desse texto seria: nunca mais Samuel procurou a Saul. Sendo que, passado 8 anos, Saul voltou a procurar a Samuel. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 15 do livro de 1 Samuel, eu e você nós precisamos chegar às seguintes conclusões. O pecado, de fato, destrói a vida de todo ser humano. Nós precisamos a cada dia nos apegarmos a Deus e permitirmos que Ele conduza a nossa vida por inteiro. Não podemos dar desculpas para o pecado. Nós não podemos encontrar argumentos teológicos para nos defendermos diante de Deus. A única coisa que Deus espera de um coração quando está envolvido com o pecado é que ele se humilhe diante do Senhor, que ele confesse o seu pecado, que ele se arrependa dos erros que tenha cometido e encontre força no Senhor para viver uma vida completamente transformada. A rejeição de Deus em relação à vida de Saul não aconteceu de uma forma instantânea, foi de uma forma gradativa. Gradativamente Saul se afastava do Senhor e o Senhor permitia que ele desse os seus passos independentes dele, ao ponto que Saul um dia se encontra com a morte e perde a sua vida por completo. Se nós a cada dia não fortalecermos com Deus os nossos relacionamentos, gradativamente nós também iremos nos afastar do Senhor. Nós não perdemos esse contato da noite para o dia, mas gradativamente nós vamos nos afastando. O resultado não é uma morte instantânea, mas no juízo final, quando Cristo voltar aqui a essa terra, aqueles que estiverem longe do Senhor, que quebraram os seus relacionamentos com o Senhor, perderão a sua vida por completo também. Por isso que nessa manhã eu faço um convite, um apelo a você. Hoje é o dia de nós construirmos os nossos relacionamentos com o Senhor. Hoje é o dia de abrirmos o nosso coração. Não podemos dar desculpas.
Não podemos criar argumentos para nos defender, mas nós precisamos ser transparentes, abrir o nosso coração, nos apresentarmos diante de Deus, recebermos o seu perdão e desfrutarmos da paz que somente Cristo pode ofertar para aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos receba, molda o nosso coração, coloca dentro de nós a atitude de uma vida humilde. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.